Aos telespectadores do Encontro do Saber de 2022, apresento o trabalho Transformação Digital, uma solução para empreendedores superarem o período pandêmico. Estudo aplicado a empresas de serviço e o processo de migração digital. Trabalho orientado pelo professor Dr. Júnior Marcos Fernandes e co-orientador professor Dr. André Luiz Silva. Apresentador Rodolfo Perigo Menezes. Esse trabalho irá apresentar as práticas empreendedoras no setor de serviços no mundo pós-Covid, uma revisão sistemática de literatura. O contexto e o resumo que contextualiza esse trabalho é a pandemia, que causou isolamento social e fechou empresas, obrigando os empreendedores a atuarem de uma nova forma. A transformação digital forçada foi uma realidade. Será demonstrado o processo e quais ações foram tomadas nas empresas de serviços no segmento de esporte, educação e turismo no período pandêmico. O objetivo e problema de pesquisa é, devido ao gap, que é a ausência na literatura da revisão sistemática, estudos capazes de demonstrar ações empreendedoras adotadas para a mitigação dos efeitos da migração forçada pela pandemia de empresas de serviço de atendimento físico para digital no segmento de esporte, educação e turismo. O problema de pesquisa é quais ações empreendedoras foram adotadas pelas empresas no período pandêmico, nos setores estudados. O objetivo é organizar a informação da produção científica das soluções empreendedoras propostas para o pós-Covid e avaliar o nível de dificuldade cognitiva das ações empreendedoras desenvolvidas nas soluções propostas para o pós-Covid. Para contextualizar esse trabalho, foi feito um referencial teórico sobre o empreendedorismo pós-Covid. Os autores focam em correntes teóricas como empreendedorismo, resiliência e empreendedorismo tecnológico. Foi identificado também estudos sobre finanças, principalmente no setor de esporte e de turismo, e estudos específicos na área de educação e turismo, como SGD, virtualização, mapeamento de mercado. Também foi identificado nos 3 setores em todo o referencial teórico estudos capazes de demonstrar hard skills e soft skills. A metodologia utilizada para essa revisão sistemática foi o método PRISM, onde foi buscado na base de Scopus os termos em inglês sobre empreendedorismo pós-Covid, a partir de 2019 até 2022. Foram excluídos de forma automática 106 artigos, totalizando um total de artigos selecionados de 111. Com critério de exclusibilidade, foram excluídos artigos incompletos, sem resumo ou referência, e estudos não identificados no segmento de esporte, educação e turismo, totalizando 31 artigos com base para essa revisão. Essa metodologia permitiu alguns achados. Será apresentado o resumo deles e como foi feito para chegar. Primeiro foi feita a apresentação dos artigos no segmento de esporte, educação e turismo através da classificação deles com base no objetivo de cada estudo. Com base na leitura, foi possível também identificar a análise bibliométrica, através da metodologia adotada pelos autores e aplicada em cada artigo. Com base em clusterização, foi possível identificar e fazer mapeamento de ações empreendedoras e diretrizes identificadas com base na descrição dos artigos selecionados, identificados na revisão sistemática de literatura pelo método PRISM. Com as ações empreendedoras mapeadas, foi possível identificar e classificar essas ações em uma taxonomia voltada para o meio educacional, para identificar o nível de dificuldade cognitiva, que é a taxonomia de Bloom. Assim, foi possível criar eixos direcionadores dessas ações empreendedoras, identificar o peso e as lacunas delas em empresas prestadoras de serviços na pandemia. Esse estudo possibilitou a criação de 2 frameworks, sendo o primeiro a sequência de execução das ações empreendedoras devido à sua importância, e eixo das ações empreendedoras com base no mapeamento de todas as análises efetuadas até o presente momento. Apresentando os resultados dessa pesquisa, o primeiro achado é com base na análise bibliométrica. A análise bibliométrica dos 31 artigos permite identificar que 73% deles focam na transcrição de situações específicas ou conjuntos de cenários dos segmentos estudados, por serem estudos de estudo de caso, pesquisação e survey. Outro achado foi o objetivo dessa pesquisa, que são as ações empreendedoras. Foram identificadas 19 ações empreendedoras agrupadas em 5 diretrizes empreendedoras e identificado 3 lacunas de pesquisa. Essas ações empreendedoras foram identificadas através do agrupamento dos artigos que fundamentam a ação, com base no círculo roxo, conforme pode ser identificado na imagem. E o código da ação empreendedora, com base nesses artigos, foram agrupados. O conjunto de códigos específicos que se agrupam com um objetivo em comum com base em clusterização permite a identificação de diretrizes empreendedoras, que é identificado no canto direito na escrita da coluna preta da imagem. No caso, primeiro aí foi reformulação estratégica. Foi identificado também a diretriz empreendedora de análise financeira, como a lacuna em educação, seguindo para investimento em tecnologia, com lacuna em esporte, sendo identificado também a lacuna em esporte em mapeamento de mercado, seguindo para desenvolvimento de competências. Essas diretrizes de ações empreendedoras permitiram a identificação e classificação com base na taxonomia de Bloom. São verbos específicos que identificam o nível de dificuldade cognitiva para executar as ações. Conforme pode ser visto, foram identificados 4 níveis de ações empreendedoras de maior nível de complexidade, sendo que a maioria deles tiveram um potencial mais alto de complexidade com base na taxonomia. Outro achado dessa pesquisa foi a subdivisão dos eixos direcionadores. Com base nas diretrizes empreendedoras e agrupamento de separação das ações empreendedoras, foi possível identificar diretrizes empreendedoras. Então foram 5 diretrizes empreendedoras e 10 eixos direcionadores, que são subatividades antes da diretriz ser executada, criando um roteiro e um passo a ser seguido pelas empresas. Assim foi mapeado também cada segmento específico proposto para esse estudo, no qual foram identificados no setor de turismo, que será o primeiro a ser apresentado,
8 ações empreendedoras, 92% de aplicabilidade nos artigos e 0 lacunas empreendedoras. O segundo segmento foi a educação, que foi apresentado 8 ações empreendedoras e 64% de aplicabilidade das ações nos artigos, e uma lacuna em diretriz empreendedora, que é análise financeira. Apesar do segmento de educação ter feito altos investimentos em tecnologia, não foram feitos estudos financeiros sobre esses investimentos. Seguindo para o último segmento, que é o de esportes, foram identificadas 3 ações empreendedoras, 9% de aplicabilidade nos artigos e 2 lacunas de diretrizes empreendedoras em investimentos de tecnologia e mapeamento de mercado, por não terem estudos que tratam sobre esses temas nos artigos estudados. Com base no número de artigos que indicam essa diretriz, foi identificada uma sequência de ordem de prioridade pelos empreendedores, com base nos estudos realizados pela revisão sistemática de literatura. O mapeamento e o fluxo de trabalho permitiu o mapeamento dessa sequência. Sendo assim, tivemos muitos artigos que apontaram mapeamento de mercado, seguindo por reformulação estratégica, investimento em tecnologia e desenvolvimento de competências. Isso foi identificado pelo fluxo de número de artigos estudados sobre esses temas e diretrizes empreendedoras. Após todas essas análises, foi possível a criação do seguinte framework, que apresenta as ações empreendedoras em círculos pequenos, demonstrando o peso de cada ação, bem como os eixos direcionadores que estão descritos em branco em volta e depois em colorido com o peso de cada diretriz empreendedora e sua ordem, começando por mapeamento de mercado, depois diretrizes estratégicas, seguindo por investimento em tecnologia e desenvolvimento de competência. Com base nos dados apresentados, é possível as seguintes conclusões. As 5 diretrizes empreendedoras apontadas por esse estudo é um norte para o desenvolvimento de ações de planejamento estratégico em cenários de extrema incerteza. Existem lacunas que devem ser observadas no segmento de educação e esporte. As 19 ações empreendedoras, juntamente com os 10 eixos de aplicação e as 5 diretrizes estratégicas, permitem o direcionamento de planejamento estratégico, e outros segmentos de serviços de assistência pessoal podem espelhar esse estudo para criar direcionamento para os seus mercados. Agradeço ao FOP, a Banca do Encontro de Saberes de 2022, a PPGEP e todas as fontes de fomentos que apoiaram esse estudo. Uma capa sobre MIG, CNPq. Obrigado pela atenção.